Aleluias, glória a Deus. Antes de sentarmos, vamos fazer aquilo que Deus pediu para fazer todos os cultos? Quem lembra já faz? Aleluia, Senhor. Senhor, obedecendo a Ti, ó Pai, aqui estamos prostrados diante de Ti, Senhor. Lhe pedindo, ó Pai, o Teu perdão, Senhor. Pois somos pecadores, Senhor. Confessamos a Ti, ó Pai, que erramos muito no nosso dia, Senhor. Nós somos, Senhor, muito pecadores, ó Pai. Pecamos contra os nossos irmãos, Senhor. Muitas vezes não liberamos perdão, falamos coisas que machucam, ó Pai. Nos perdoe, ó Pai. Nos perdoe aonde olhamos e não deveríamos olhar, Senhor. Nos perdoe naquilo que escutamos e não deveríamos, Senhor. Nos perdoe por onde pisamos e não deveríamos pisar, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, em nome de Jesus. E obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais este dia na Tua presença, Senhor. Obrigado por mais esta noite aqui na Tua casa, Senhor. Pois podemos, Senhor, temos liberdade, ó Pai, de Te louvar, Te adorar. E em muitos países, Senhor, aqueles que querem e fazem, têm que fazer isso escondido, porque os governos proíbem, ó Pai. Mas aqui temos liberdade. Então, muito obrigado por isso, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E Satanás, escuta aqui, em nome de Jesus. Eu sei que você já se estremeceu de medo, através do louvor dessa noite. Mas se ainda está aqui, pega tudo que é teu, solta tudo que é nosso, e vaza, bate a retirada, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, enche este lugar com Tua presença, nos abraça, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas para Jesus. Vamos ler um pouquinho, põe para mim a primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, do 14 ao 24. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre trombudos, com cara feia, triste, bravo. É isso que Deus nos quer? É isso que Deus usou Paulo para falar nessa carta? Não. Estejam sempre alegres e em tudo dai graça. Não tem, por mais que venha a luta, esteja alegre. Orem de vez em quando, orem sempre. E sejam mal agradecidos a Deus? Não, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de você, de mim, de nós, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Volta no 18, novo. Essa na versão tradicional que em tudo dai graça. Nessa versão está assim, ó. E sejam agradecidos a Deus em todas
as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Estejam agradecidos, não murmurem, irmãos. O povo tem costume de murmurar por qualquer coisinha. Ah, está bagunçado, murmura. Ah, murmura. Repara, o dia que você murmurar o dia inteiro, à tarde ou no outro dia, como vai estar a tua vida? Presta atenção, irmãos. O dia que a tua vida não estiver bem, volta, o que eu fiz no outro dia? Você murmurou. Aquele povo ficou 40 anos no Egito, por quê? Porque murmuraram. Seja grato a Deus. Sejam agradecidos. Não, porque se você murmurar, você vai atrapalhar a ação do Espírito Santo na tua vida, irmãos. Então não reclame. Por mais difícil que esteja a circunstância, né? Em tudo dai graças. Não desprezem as profecias. Examinem tudo e fiquem com o que é bom. E evitem todo tipo de mal. Que Deus que nos dá a paz faça com que vocês estejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama e é fiel e fará isso. Amém, irmãos? Então, não murmurem. Em tudo dê graça, por mais que difícil, por mais que venha a luta, dá graça, porque algum propósito Ele tem para a tua vida. Amém? Eu ia começar a falar hoje sobre arrebatamento, mas eu estando aqui, o Senhor mostrou para mim que é para falar sobre oração, tá? Mas a oração num sentido de prática, naquilo que te está deixando ansioso. Então, tudo que deixa nós ansioso, deixa nós fraco espiritualmente, deixa nós dando o mi para o diabo, dando o lugar para o diabo. Então, a gente quer ministrar mais sobre essa ansiedade, né? Aquela coisa assim que nós estamos sofrendo muito e queremos resolver rápido, como é que nós lidamos com isso, tá bom? Então, nós vamos ler lá em 1 Pedro, eu quero que vocês... deixa eu ver se é 1 Pedro ou é 2, deixa eu ver. Glória a Deus, né? É 1 Pedro capítulo 5. Nós vamos ler o 5 quase inteiro. A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: não adianta alguém te ensinar um princípio bíblico se você estiver fora do contexto. O que é fora do contexto? Às vezes eu vi assim a minha esposa, minha sogra, meus filhos, os crentes aqui do ministério, todo mundo. Tem uma mania, né? Um cara está passando um problema. Não, faz isso que em nome de Jesus vai funcionar. Não vai, querido. Jesus não é simpatia, não é macumba, não é essas coisas. Aquilo que você está ensinando para ele é para um tipo de pessoa que vai funcionar. O que vai dizer que vai funcionar aquilo lá é o contexto que aquela pessoa vive. Aquela pessoa não entregou a vida para Jesus, não frequenta uma igreja, não está compromissada com Deus, não é um evangelista. E você está mandando ele expulsar um demônio, repreender algo. Pô, isso aí é para quem tem autoridade. Para quem tem autoridade? É quem já aceitou Jesus. Entende? É quem Jesus batizou com o Espírito Santo, é quem Jesus deu autoridade. Aí a pessoa vai expulsar o demônio, apanha do demônio. Às vezes você vai ensinar uma coisa para a pessoa, você não pode. Você tem que levar as pessoas a Jesus. Então nós temos que entender como que funciona a igreja. E aí, querido, quando você está envolvido no negócio de Deus, querido, aí a Bíblia começa a ensinar você a usar o teu envolvimento para você ter autoridade de oração. Porque Deus vai te capacitar para o serviço. Essa capacitação, querido, ela abrange a tua vida. É aonde você vai também começar as coisas a funcionar no seu trabalho, na sua casa.
Aí quando lá no seu trabalho estiver acontecendo coisas, Deus também vai estar te capacitando para você trabalhar na igreja. E tua vida vira uma escola do Espírito Santo. Amém? Então vamos ler lá. Prestem bem atenção no conceito, tá, gente? Conceito. Ó, eu também sou presbítero. Então quer dizer, ele era um pastor, presbítero, missionário, um obreiro. Diga comigo, obreiro. Dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Quem ele está aconselhando? Quem, gente? Ó, sou uma testemunha do sofrimento de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Então ele disse aqui, ele já está dando um exemplo dele, porque os caras podem arrumar, não, é difícil, nós sofremos muito, nós estamos sendo perseguidos, né? Então ele já está falando aqui, falou, ó, eu sou uma testemunha do sofrimento de Cristo, né? E aí ele fala, ó, ele já fala o porquê que ele é perseverante, ó, sou testemunho do sofrimento de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Então, por causa da morte de Jesus e ressurreição pelos nossos pecados, ele foi o que mais sofreu, mas é o que mais será glorificado, Jesus. Jesus agora ele se tornou o primeiro, o maior, o mais, nosso irmãozão mais velho, mas o mais glorioso, o Deus Todo-Poderoso. Ele se tornou aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega. Tudo por quê? Porque Jesus sofreu pelo propósito de Deus, e a glória de Deus já foi dada a Jesus. E também, se nós sofrermos, nós temos que ter ânimo, porque nós vamos ser glorificados em Deus. Amém, querido? Então, olha bem, ele está falando sobre isso. Agora vamos lá. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade. Então, na hora que ele contar um segredinho ali, querido, ele está contando em quem funciona. Você tem que saber que se você não estiver cuidando do rebanho de Deus, se não estiver fazendo de boa vontade, você vai estar anulando a promessa que está, entende? Entronizada. Ó, olha bem, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas como verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. É muito importante nós saber, tome cuidado para não dominar aqueles que foi dado a vocês. Bom, o que é dominar ali? Querido, cuida das pessoas, mas cuida mais da tua vida. Cuida das pessoas, mas não perca o amor, não perca o ânimo por causa delas não te ouvirem, desprezarem, não ligarem. Essa é a nossa parte. Nós temos que amar, 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 amar. Às vezes a gente ensina uma coisa para as pessoas, mas as pessoas não entendem o propósito. Vamos dar um exemplo, né? Tá vindo, ontem tinha 22 jovens aqui. Tudo que eu queria com aqueles jovens ali é lançar semente neles. Porque, gente, presta bem atenção. A coisa mais difícil que tem é você ter uma oportunidade de lançar semente. Então, eu sempre falo assim, outro dia me reclamaram, né? Ontem nem tanto, mas às vezes o coração de vocês não entendem, vê o jovem e fala, pô, ele pode estar profanando aqui, não é? Querido, quem profana aqui é nós. Se uma pessoa de fora estiver vindo, tiver bêbado, tiver ruim, tiver mal vestido, tiver coisa assim, ele não está profanando, ele é um peixe que você tem que pegar.
Entende? Por exemplo, eles vêm, né? Eles vêm, não pode usar a piscina, ontem um frio, né? Lógico que eu falei assim, dava vontade de falar não, né? Vontade de falar não. Mas o propósito fez, eu falei, claro. O que fez o claro? O propósito. Apesar que se eu fosse vocês, eu não entrava na piscina, porque está frio. Agora, olha bem, eles querem entrar. O que passar disso eu estou querendo controlar. O pior é perder o propósito. Entende? Aí o que acontece? Acabou. O pessoal de Abatiá, me perdoa, tá gente, mas eu tenho que falar. Foram embora, não priorizaram a palavra. Mas o jovem que estava ali, ficaram, ouviram a palavra e depois foram embora. Quer dizer, querido, um dos que não vai ser arrebatado é justamente quem não prioriza. Quem não prioriza as coisas de Deus, é porque, querido, ele acha outras coisas mais importantes, por isso que ele pega e vai embora. Não, pastor, mas eu tenho compromisso hoje. Ele falou assim, então, você está dizendo que você tem prioridade. Porque quem devia te atrapalhar é o compromisso. Você devia atrapalhar o compromisso, o teu compromisso com Deus. Porque compromisso com Deus é prioridade. Pegaram? Gente, se eu pegar e falar o contrário para vocês, querer amansar vocês, eu estou fazendo com que vocês sigam no arrebatamento. Eu quero que vocês peguem firme. Temos que pegar firme no propósito. Por quê? Porque eu quero ver vocês orando e as coisas acontecendo. Eu quero ver vocês trabalhando e sendo produtivo. Eu quero o bem de vocês. Só que do jeito que vocês fazem, vocês vão colher o que vocês estão plantando. Questão, querido, que as pessoas querem fazer o que gosta. Tem uma alma que aprendeu desde pequena ter o que gosta, quer o que gosta, o que não gosta. Outra coisa, quer aceitar o que aceita. Querido, não existe isso. O princípio e a palavra determina as coisas. Eu não preciso entender. Eu preciso estar dentro do propósito. Agora, é lógico, se você não lê a Bíblia, não vê os contextos, né? Você vai se sentir manipulado, vai se sentir levando bronca, você vai entender errado, você vai falar que o pastor está errado. Por quê? Porque não pega o propósito, não pega a visão, não pega os princípios de Deus, não lê os contextos bíblicos. Pastor, mas eu fiz tudo certinho. Mas da onde que você viu que você está certinho? Então, olha bem, aqui para mim ensinar um versículo, eu tenho que colocar vocês no contexto. Então, dentro do contexto, querido, é que nós vamos ver quem está certo e quem está errado. E outra, né? E outra, pô, se eu tenho um patrão, já tenho um princípio. Ele estando certo, ele está certo. E ele estando errado, ele está errado. Ele vai pagar o meu dia. Acabou o meu dia, querido, aí eu vou para a minha casa. Aí o patrão não tem nada a ver com a tua vida. Mas lá ele está pagando. Então você tem que entender as coisas de acordo com o entendimento do teu patrão. Porque você é pago por isso. Jesus é o nosso patrão. Você tem que entender as coisas de acordo com o pensamento de Jesus. A minha luta é essa. Porque eu entendo as coisas dentro do meu contexto, mas Jesus quer que eu entenda dentro do contexto dele. Para mim ser um bom servo, eu tenho que entender as coisas dentro do contexto de Deus. Quantas vezes eu falo, Deus, mas o contexto aqui está difícil, Deus, porque eu sei que o Senhor está falando, mas eu tenho que procurar vontade dele. Então vamos lá, olha bem. Quando Paulo estava falando aqui do contexto para você fazer uma oração eficaz, ele estava já tirando você de dar desculpa, de arrumar, de falar das coisas que você pensa. Ele estava tirando já você disso. E ele já falou assim, ó, porque nós vamos sofrer, e se nós fizer parte desse sofrimento, nós também vamos receber a glória, igual Jesus sofreu, recebeu a glória, nós também vamos receber a glória dele. Então nós somos bem-aventurados quando nós sofremos, tá, querido? Diga comigo, nós somos bem-aventurados
Quando sofremos por Cristo. Fala para o teu irmão, é por Cristo. Se você estiver sofrendo por você mesmo, você está fora do contexto, porque aqui ele está falando de sofrimento por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa da sua vida com Jesus, tá? Ó, não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês. Eu cuido. Ó, vamos falar a verdade. A gente conseguiu, eu tenho 60 anos, eu consegui levar meus filhos para fazer o que eu queria? Hã? Consegui? Não. Eu tentei, Rose? Muito. Você não consegue se controlar nem a vida dos seus filhos, nem do teu marido. Aí você vai trabalhar na igreja, mas eu deixei de cuidar dos meus filhos? Eu deixei de aconselhar? Eu deixei de estar ali à disposição se eles precisassem de roupa, comida, médico, essas coisas? Não. Então, assim nós temos que fazer com as ovelhas, com as pessoas que Deus coloca na nossa mão. E elas querem acontecer, querem viver uma vida, você pega, não desista dela, continua orando, quando ela vem, trata bem, né? Às vezes vem os menininhos assim, vendo aqui, pastor, mas você não viu que aquele lá era sapatão, que aquele lá não sei o quê, e você viu a roupa? Eu nem vi a roupa que estava vestindo, querido, nem vi. Sabe por quê? Eu só estava vendo almas. É igual o Dori falou, né? Eu acho que aquele espírito ainda está voltando, viu, Dori? O Dori falou assim, pastor, eu lembro quando nós fomos em São Paulo, o senhor ficava que nem doido, desesperado, falou, ai meu Deus, eu estou muito feliz. Eu falei, por quê? Porque eu estou na capital das almas, né? Porque é cheio de alma para tudo quanto é lado. E era verdade, querido, não faltava gente para nós evangelizar a todo momento, né, Dori? Todo momento nós tinha gente para evangelizar, rapaz, mas eu fiquei empolgado. Então, parem, gente. E os irmãos da igreja, nós chamamos eles para propósito. E tudo que a gente vai fazer é propósito. Você tem que cuidar da tua finança por causa do propósito. Você tem que cuidar do teu casamento por causa do propósito. Você tem que cuidar da sua vida por causa do propósito. Você tem que cuidar das coisas. Senão você não serve para o propósito. Vamos lá. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa de gloriosa, que nunca perde o seu brilho. Fala assim, agora eu estou vendo propósito, fala aí. Eu estou vendo motivação, estou vendo por que Paulo está ensinando isso para mim. Vamos lá. E vocês jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Sou mais velho aqui, tá? Sou mais velho. Não sei se tem alguém mais velho que eu aqui, mas... Quem? A minha esposa é mais velha que eu, respeitem ela, tá? A avó não, a avó vocês cuidam dela, por favor. Todos prestem serviço uns aos outros com humildade, pois as escrituras sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Deus é contra os orgulhosos. Então não tenha um cargo na igreja, querido, e monte numa arrogância, monte em propósito. Pessoas que querem a luz, que querem a vida com Deus, ela olha se você tem propósito com Deus. E aí elas querem ver o seu testemunho para elas também conseguirem. Vamos lá. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Eu quero ficar nesse versículo depois, para me terminar, tá? Vamos lá. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, ele anda aí como um leão,
que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé, enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Ele, com Cristo, Ele mesmo aparecerá e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Então vamos pegar aqui, olha bem, hoje eu estava orando, então, o que acontece? Qual que é a dificuldade na oração? Eu tenho que orar com Deus como fala com um amigo. Quantas vezes, né? Vamos supor assim, um de vocês vem conversar comigo, e vocês começam a falar do problema de vocês, falar, mas às vezes em oração a gente não fala. E a gente tem que conversar com Deus como se fosse um amigo. Eu tenho que pegar e falar: Deus, lá no meu serviço está assim, assim, assim. Tudo que ocupa meu pensamento, minha cabeça, a construção, o serviço, o relacionamento com as pessoas, as coisas que eu não estou gostando do ministério, que as pessoas estão fazendo que eu não estou gostando, a minha esposa quando está fazendo coisa que eu não está me agradando, eu tenho que contar para Deus. E aí, se eu pegar e ficar com aquela preocupação e não contar para Deus, o que eu estou fazendo? Eu não estou lançando sobre Ele. Só que para mim lançar isso para Deus, o meu lançamento para Ele, querido, será eficaz se eu for um servo de Deus. Se eu for uma pessoa que está ali. Por quê? Porque eu não estou orando por causa do problema em si, eu estou orando por causa de aquilo está atrapalhando propósitos de Deus na minha vida. Deus não vai poder cumprir o propósito dele se eu tiver com o meu coração e a minha mente preocupado. O que é preocupado? Ocupado antes de acontecer. Eu estou ocupado. Então, eu tenho que lançar sobre Deus. E qual que é a finalidade de eu estar orando? Aquilo lá tem que diminuir. Quando eu tenho algo, querido, muito ruim acontecendo, eu não posso, querido, parar de ficar orando. Pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas eu tenho que ficar ruim mesmo, e tenho que ficar orando, até achar a paz. Então lá em Filipenses 4, versículo 6 diz assim: e não andeis preocupados, ansiosos por coisa algumas. Antes, porém, fazei conhecido diante de Deus todas as vossas petições, pela oração, se for grave, com súplica, mas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Se você não estiver firme com as coisas de Deus, eu estou lançando pérolas aos porcos. E você não é porque você tem 20 anos que está na igreja, talvez teu coração está longe da obra. Nem orar você consegue. Você não consegue ter essa intimidade para sentir. Porque a Bíblia diz que quando vem a resposta de Deus, você como servo de Deus, como amigo de Deus, e amigo de Deus não é quem decide só, é quem faz a vontade dEle. Quem que é amigo de Deus? É quem faz a sua vontade. Quem que é filho de Deus? É quem ouve e obedece. E o que Deus quer de nós? Que nós sejamos presbíteros, servos. E querido, pode ser quem, se eu pegar assim esse casal, quanto tempo vocês vêm aqui? 1 mês e meio. Vocês estão com vontade de trazer mais gente para cá ou não? Sim? Mas eles não vêm, né? Trouxe? Então, e vocês não querem trazer mais gente? Todo mundo que vocês conhecem, vocês querem trazer, né? Então, como é que um crente velho perde isso?
Para com isso, querido, você não pode perder isso. Quando eu fui para a igreja, querido, eu trazia de arrastão. E eu hoje, querido, para mim, o dia que eu não falo de Jesus para alguém, nem que for de escanteio, não é dia. Não é dia. E todo dia, o que me anima, o que me faz eu ficar despreocupado com as coisas, e aqui é tanta coisa, querido, para cuidar, que todo dia tem coisas para lançar sobre Deus. Todo dia eu tenho má notícia, todo dia eu tenho problema, todo dia tem gente que me enche o saco, que me tira a minha paz. E todo dia eu tenho que ir no Senhor e lançar sobre Ele. Só que a diferença é, querido, que quem serve a Deus tem essas lutas, mas ele faz igual o empregado. Eu lembro, né, que quando eu fazia diária, eu falava assim, às vezes eu estava cavucando buraco por diária, estava trabalhando de servente e pedreiro por diária, já fiz tudo isso, tá? Trabalhando por diária, e eu não estava suportando, eu falava assim, mas depois de crente, eu falava assim, mas a hora passa, e na hora que eu acabar o meu serviço, ninguém tem nada com a minha vida, e cabe o sofrimento. Então a gente tem que pensar assim também. A vida aqui, querido, pode ser tribulação, pode ser uma luta, e você vai lutando em oração, vai buscando, vai servindo a Deus, e as coisas vão acontecendo, e toda vez que você tiver meio borocochô, meio desanimado, você fala assim, a vida passa, e eu não estou fazendo isso por causa dessa vida, eu estou fazendo aqui, porque a hora que eu partir, ninguém mais tem nada com isso, eu vou pegar a minha glória, a minha coroa, a minha vitória, eu vou morar com Jesus, vai determinar quem eu vou ser na eternidade. E é assim que nós vamos aprendendo. Então, esse tipo de oração, querido, a igreja sofre porque nós somos trouxa, nós somos burros, otários, porque é só pegar propósito de Deus, querido, e alinhar a tua vida e usar a comunhão, usar, querido, a adoração, usar a oração, usar o nosso trabalho, querido, usar o nosso trabalho, como forma, querido, de servir a Deus, e as coisas, querido, vão acontecendo, Deus, Ele tem cuidado de nós, e quem mais atrapalha? Falando nisso, o pastor Vanderlei vai pregar domingo, tá, gente? Domingo o pastor Vanderlei, o meu primeiro pastor, vai pregar, aqui na igreja. Então, olha bem, nós temos que compreender, por isso que nós servimos a Deus. O dia que você está desanimado de vir na igreja, de dar assistência para os outros, sabe o que você está fazendo? Você está perdendo toda a autoridade, perdendo todo o direito, perdendo a oportunidade que Jesus pode até, querido, arrebatar a igreja e você ficar, que é o pior. Porque Jesus vai arrebatar a igreja a hora que nós menos espera. E Ele mesmo falou, cuidado, porque naquele dia não vos pega de surpresa, e tanto vossos corações sobrecarregado, então lança sobre Ele, porque se tiver sobrecarregado, e Ele falou, glutonarias, falou essas coisas tudo, né? Então, gordinho, glutonaria, não vai ser arrebatado, né? Idolatria, bastante coisa. Só que o que me preocupa, querido, que é o meu fraco, Ele falou, cuidados dessa vida. Pensou eu preocupado com algumas coisas desse cuidado dessa vida e ficar aqui? Então muita gente boa vai estar preocupado com os detalhes da vida, com os cuidados da vida. Então quando eu priorizo o propósito de Deus na minha vida, os sonhos de Deus, o trabalho de Deus, o ministério de Deus na minha vida, pelas almas, entende? Eu priorizando, os cuidados dessa vida não vai estar em primeiro lugar. Entende? Quando eu falo assim, não, o meu compromisso lá com a minha casa, com meus filhos, com meu coisa, que se dane, eu vou primeiro cumprir o propósito de Deus, que depois, né, cuida disso. Mas aí, agora, se a igreja estiver te atrapalhando, pode ficar tranquilo, tá, querido? Você não vai ser arrebatado. E eu estudando sobre arrebatamento, uma das coisas que um cara falou o seguinte, quando você vai fazer uma viagem, você não tem que se preparar para aquela viagem?
você vai ver as malas, não é, Raquel? Raquel que já pensou muito em viajar. Tem que ver a viagem, tem que arrumar o dinheiro, tem que arrumar o quê? Então, um dia que Jesusinho, querido, vai te levar para bodas do Cordeiro, né? Você tem que estar preparado como você se prepara para uma viagem. Glória a Deus. Agora, olha bem, quando ele está falando assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, preocupados por coisa alguma, Isaías 30:15 diz assim, em vos converterdes, e em sossegar estaria a vossa força, e a vossa salvação, desculpa, e na tranquilidade, na confiança, a vossa força, mas vocês não quiseram. Então o que acontece? Quando eu desprezo algo, aquilo no meu espírito, na minha alma, aquilo diminui. Quando eu acho uma coisa comum, aquilo na minha vida se torna uma coisa corriqueira, falsa, tanto para o mal como para o bem. Se eu começo a achar a igreja ruim, desprezo, eu vou perder minha posição, meu coisa. Aí eu não perdi a igreja, né, querido? Eu perdi o quê? Perdi minha autoridade, perdi minha comunhão com Deus, perdi a promessa, perdi o preparo de eu ser arrebatado, eu estou perdendo inúmeras coisas. Quando eu estou, então, querido, preocupado com algo, Jesus está falando assim, quando você está preocupado por algo, aquilo está te dominando, aquilo está te dirigindo, aquilo está te influenciando, aquilo está fazendo com que você pense, ocupe-se, e com isso você está fazendo aquilo que a circunstância manda, as coisas mandam, o que está acontecendo está mandando na tua vida. Mas se eu pegar e ficar de dia e de noite lendo a palavra, vendo e tal, a palavra se torna uma arma para destruir essas fortalezas de pensamento, de preocupação, de ansiedade, e isso vai, querido, fazendo com que nós vamos caminhando, e sabe aquilo que era problema, passa a ser ferramenta. Sabe aquilo que era uma coisa que veio para te matar, passa a ser um treinamento, passa a ser um lugar de guerra onde você vai ser condecorado com promessas. Ah, querido, porque com Deus, que se você estiver fazendo as coisas dentro do princípio de Deus, aquilo que você perde vai te enriquecer. Aquilo que te entristece, querido, vai te dar alegria eterna. Aquilo que te deixa ruim, querido, vai te deixar glorioso no reino do céu, desde que esteja dentro do propósito. Se torna ferramenta, se torna glória, se torna... Por isso que ele fala assim, ó, que bem-aventurado é aqueles que depois de sofrer, né, receberão a coroa da glória que está reservada para aqueles que o amam. Glória a Deus. Amém, querido? Mas ó, para fechar, o que eu quero ensinar vocês? Orar. Só que eu estou falando para vocês que o que eu ensinei aqui é pérolas aos porcos, se você não estiver entendendo os contextos de quando Paulo está ensinando a orar, tanto em Colossenses como ali em Pedro, todos os lugares que a Bíblia está te ensinando a orar, você vai ver que aquilo está dentro de um contexto, aquela oração que vai trazer a paz, a libertação, a vitória, ela depende de você estar tim-tim com o Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. E a Bíblia, ela fala bem claro, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Tá? Então, na hora que você estiver orando, preste atenção, medite na palavra, vê como é que está a tua vida, em compromisso com a vontade de Deus, procura ajuda, sabedoria de Deus, e depois você vai lançar sobre ele toda os teus problemas. Sabe, querido, tem gente que ele acha que vai dar certo, e nunca deu, e do jeito que ele pensa, nunca vai dar. Tem gente que é assim. E tem gente que fala que não tem jeito, mas a pessoa, ela só falta aprender uma coisa, buscar Deus em primeiro lugar, porque Deus, ele já tem um jeito, só dele pensar que não tem jeito, que para ele as coisas não deu certo, ele já está numa posição de humildade. E quando você é humilde, você andou 50%
para ter uma vida vitoriosa em Cristo. Porque assim eu pensava quando eu estava lá no começo, eu pregava a palavra, eu agia na palavra, mas eu falava para Deus, Deus, eu não tenho jeito, porque eu não tenho estudo, não tenho oportunidade, ninguém me dá um emprego, ninguém me dá uma chance. Então, e se der também, eu pensava assim, se der também, eu vou entrar num emprego, vai ser muito difícil dar certo. E assim, querido, mas eu orava. Sabe como é que eu terminava a minha oração depois que eu falava isso para Deus? Eu falava assim, mas tudo tu podes. E o irmão Eli, né, eu gostava muito que os irmãos Eli davam umas tiradas assim, eu peguei várias tiradinhas. Ele falou assim, se não tem, Deus cria. E Deus fez isso comigo. Não tinha. Não tinha chance porque eu não tinha finança. Não tinha jeito porque eu não tinha profissão, não tinha sabedoria, não tinha conhecimento. Não tinha jeito. Não tinha jeito, querido, porque eu li a Bíblia umas par de vezes e não entendi nada porque eu era analfabeto e não sabia. Até que um dia o irmão Hélio ensinou a ler Bíblia na escola dominical. E ele só ensinou expressão de pontuação. Eu fui ler a Bíblia e entendi a Bíblia. Porque eu comecei a ler a Bíblia em voz alta e a Bíblia virou como se fosse um filme para mim. Aí eu comecei a entender a Bíblia. Então eu era o improvável. E eu só lembro que eu amava uma música e falava assim, bem sei que tudo podes, meu amado. Hoje a minha música é assim, né? Eu te amo, ó Deus, da minha salvação. Mas na época era, bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado. Querido, e quando eu estava sofrendo, faltava uma promessa de Deus. Até que um dia eu falei para a irmã Clara, né? Um dia, um sábado de oração, falei para a irmã Clara, Deus nunca falou comigo em profecia. E eu já era crente há algum tempo. Ela falou assim, mas vai falar logo. E eu já vou te falar uma coisa. Eu falei, o que que é? O Senhor vai te enriquecer. Pronto, recebi uma palavra. E essas palavras que eu recebi, querido, elas me motivam. Elas são como se desse um choque, acorda na hora da tribulação. Na hora da luta, você traz aquilo que você, a promessa de Deus para você. Deus não falha. Por isso que eu gosto da letra daquela música. Eu não morrerei enquanto eu não ver cumprir em mim o que Deus prometeu, né? O que Deus fala, querido. Aí Deus falou, agora só depende de nós. E se depende de nós, querido, Deus não vai exigir aquilo que eu não posso fazer. Ele não vai permitir provações que você não pode suportar. Se Ele permitir uma luta na tua vida, a Bíblia fala assim que junto com a luta Ele proverá o escape para que vocês possam suportar. E toda luta é propósito. Mas se você não estiver alinhado com o propósito de Deus, esquece que isso é pérolas aos porcos. A luta virou repreensão, virou castigo, virou, querido, maldição sobre a tua vida. Agora, se você estiver firme na igreja, servindo a Deus, pastoreando as ovelhas, cuidando, ganhando alma e vivendo para agradar a Deus, as lutas são propósito de Deus na tua vida, para que Ele possa te abençoar cada vez mais. Toda vez que eu passo uma luta bem grande, né, eu e a Rose, nós já temos até um jargão. Quando a luta é grande, o problema está muito ruim, querendo destruir nós, o que nós falamos, Rose? Prepara que a bênção é grande. Agora você vai falar isso, sendo que você está falho na obra de Deus?
Se o teu coração está falho diante de Deus, se você não está amando as almas, se você não está... E amor é decisão, querido, porque tem dia que você tem vontade de matar as pessoas, mas você decide. É esse que eu vou orar, é esse que eu vou amar, é esse que eu vou suportar, é esse que eu vou aguentar. Pode ser minha cruz, que eu vou carregar para o resto da minha vida, mas lá no céu eu vou receber a recompensa por essa cruz que eu carreguei. Porque Jesus carregou uma cruz e recebeu o triunfo por essa cruz. Entende? Até nós somos herança dele, se nós entregar nossa vida para ele. Sai do teu lugar aqui, querido, e vem aqui hoje e fala para Deus que você quer entrar em propósito com ele. Espírito Santo, eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós agora. Porque, Espírito Santo, eu dei a palavra. Eu quero que o povo teu, Senhor, ore, Senhor, e veja o resultado. Eu quero que eles vejam um milagre, Pai. E o resultado, Senhor, é uma direção, Senhor. Às vezes, Deus, o Senhor vai dar uma ideia, Pai, para essa pessoa. E a vida dela vai mudar, Pai. O Senhor vai dar uma ideia, Pai, para ela, Pai querido, e ela vai ter saúde, Pai. Vai ter paz, vai ter alegria, Deus. Eu quero, Espírito Santo, te pedir que hoje essa palavra dessa noite, Senhor, possa estar conduzindo a nossa vida de oração. E que nós possamos, Senhor, ativar a nossa oração, Senhor, nas oportunidades que nós temos durante o dia, Deus. Não deixa nós fazer o que nós queremos, Espírito Santo, mas leva nós para fazer a sua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia. Chamar os intercessores aqui para nos ajudar nós a orar. Pai, eu quero abençoar a tua igreja, Pai, porque agora nós só vamos orar, Pai. Nós só vamos buscar a sua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Vamos dobrar o nosso joelho um pouquinho para nós orarmos. Eu quero agora, querido, que você peça perdão para o Senhor por você não ter uma vida ativa como deveria na obra. Que você está ocupado muito com o seu próprio viver, com o seu próprio pensar, com sua própria vida. E que você quer ser diferente, ter uma vida que está escondida em Jesus e que agora eu quero, como um garimpeiro, cavar, Senhor, e achar, Deus, o sentido da nossa vida, Pai. Ó Deus, nosso Pai, nós queremos, Pai querido, tomar, Pai querido, conta daquilo que é para tomar conta. Aproveitar, Deus querido, o lugar, Pai, o nosso trabalho, nossa igreja, para te servir, Pai. Aproveitar, Deus querido, os encontros que nós temos com as pessoas e contar, Senhor, do que o Senhor fez conosco depois que nós viemos para esse lugar, Pai. Depois que nós aceitamos Jesus, Pai. Eu quero, Pai, que o Senhor, Deus, nos ensine, Deus, a viver dentro dos seus princípios e propósitos, para que nós possamos ouvir os conselhos, Pai querido, da Tua palavra, e ela funcionar, Pai. Que nós possamos entrar no contexto, Pai, dos ensinos, Deus, para poder ser ativado todas as promessas, Pai, nas nossas vidas. Que a nossa oração, Pai, seja eficaz. Que a nossa obra, Pai, seja produtiva, Pai. Que nós sejamos pessoas, Pai, que ganhem almas, Pai, para Ti, Deus, e não perca, Pai, ninguém para Ti. Que nós sejamos a razão das pessoas virem aqui, Pai, e não a razão delas saírem daqui, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Seja, Deus,
Pai, o nosso perfume, a Tua presença. Seja o Teu querer, Pai, a razão de nós estarmos aqui. Se o Senhor fala, Pai, o que nós ganharemos, Deus, se te servir, é porque isso é para nos motivar. Senão o Senhor nem falaria, Pai. Eu quero, Pai, amane tuti candele torecherema. Pai, eu quero que nós sejamos a igreja do Teu sonho, Pai. O ministério, Deus querido, restauração da noiva do Teu sonho, Pai. A igreja vitoriosa, Pai. É claro que eu quero que as outras igrejas também sejam, Pai. Para que nós não sejamos orgulhosos, Pai. Nem pretensiosos. Mas eu quero, Deus, que nós sejamos a razão Tua, Pai. Tu és o nosso Deus, Pai. Nós queremos, Deus, que a Tua vontade seja feita, Pai. Que o Teu querer seja realizado. Pai, para isso nós precisamos do Espírito Santo, Pai. Nós precisamos, Deus, dos Teus anjos também, Pai, para nos ajudar. Nós precisamos, Deus querido, aprender a orar, Pai, ouvir a voz, Pai, do Teu doce Espírito. Nós precisamos aprender, Pai, que perder é ganhar, Pai. Que sofrer, Deus, é investimento para ser feliz, Pai. É igual guardar dinheiro, Pai. Na hora é sacrifício, Pai, disciplina. Mas depois ele traz o seu benefício, Pai, de liberdade. Assim, Pai, nós queremos, Deus, deixar de fazer, Senhor, a nossa vontade, para fazer a Sua. Às vezes as pessoas só querem ser felizes, Pai, mas elas não sabem, Deus, que vai ter muito tempo para ser feliz na eternidade. E a felicidade aqui é ilusão, é mentira, é engano e é passageira. Mas os que esperam em Ti, Deus, são eternos. Vai ter felicidade que nunca passará. Pai, nós como igreja oramos a Ti, Deus. Eu quero colocar, Deus, o nosso trabalho em Tuas mãos. As lutas com as pessoas, Pai. Com os colegas de trabalho, com o cliente, com os fornecedores. Aquelas coisas que chateiam a gente no dia a dia, Pai. O desânimo, Pai. Aquela situação, Deus querido, que nós temos, Pai, de ficar estagnado, Pai. Estarmos, Deus, às vezes nós estamos, Pai, entediado, Deus, enjoado do nosso trabalho. Quero colocar isso diante de Ti, Deus. Que o Senhor nos dê, Pai querido, motivo, propósito, Deus, para acordar todo dia bem animado, porque o Senhor é a razão de nós estarmos respirando, Pai. Quero colocar também diante de Ti, Deus, as promessas que o Senhor tem para nós, Pai, e nós estamos atrapalhando. As bênçãos que o Senhor fala para nós, Pai, mas nós não estamos dentro do contexto dela, Pai. Nós estamos vivendo do nosso jeito, fora do contexto dela. O Senhor é o nosso Deus, Pai. O Senhor é a nossa rocha, Pai. O Senhor é a nossa fortaleza, Pai. O Senhor é o nosso auxílio, Deus. Bendito é o Teu nome, Pai. Amém, Pai. Glória a Ti, Pai.